Campeões do vestibular. Campeões do vestibular. As dicas mais tops estão aqui. Programa Campeões do Vestibular. Campeões do vestibular. Campeões do vestibular. Maratona Enem 2022, aqui no canal Campeões do Vestibular. Dia 7, vamos receber o professor Paulo Alexandrino fazendo uma super revisão de História Geral. Dia 8, receberemos o professor Ítalo Colares com dicas de Filosofia e Sociologia. Dia 9, vamos estar recebendo a professora Zenaide Lobo com uma super revisão de História do Brasil. E na quinta-feira, vamos receber, dia 10 de novembro, o professor Oswaldo Velarde, do canal Apigel, com dicas sensacionais de geopolítica e atualidades. As dicas mais tops estão aqui. Programa Campeões do Vestibular. Boa noite a todos. Está começando mais uma super revisão aqui no Campeões do Vestibular. Campeões do vestibular. Seja muito bem-vindo e olha a nossa segunda revisão, segundo dia. E hoje, é claro, para abrilhantar, para trazer conhecimento e informações no campo da filosofia e sociologia, hoje nós temos ele, que é um dos melhores mestres da filosofia e sociologia, professor filósofo de formação, professor de grandes escolas em Fortaleza, autor de material na área. Eu vou logo chamar ele aqui para a tela, o professor, meu amigo Ítalo Colares. Boa noite, meu amigo Ítalo. Como é que você tá, rapaz? Bem-vindo, meu amigo. Tudo em paz? Todos, boa noite a todas. Espero... Cara, tô muito bem, tudo tranquilo. Acredite, galera, vocês, alunos e alunas, não, nós professores também ficamos por vocês, né? A gente fica aí, fica preocupado, aquela ideia, meu Deus, tem que dar certo, a gente tem que, né, fazer acontecer. Então, assim, aí, ansiosos pelo Enem de 2022, né? Eufóricos pela UES, que acabou de passar. Eu tô achando... Os nossos alunos irão fazer. Pronto, show de bola. Eu tô achando que a tua internet tá dando uns picos. Você tá me ouvindo bem, Ítalo? Direitinho? O vídeo tá travando um pouco, viu? Eu acho que é a tua conexão, meu amigo. Tu tá no Wi-Fi ou tá no cabo? Acho que deu uma paradinha. Vamos ver aqui, vamos tentar restabelecer a conexão com o professor Ítalo. Pessoal, enquanto o professor Ítalo está organizando aí, né, a sua conexão, só lembrar vocês que hoje nós vamos revisar filosofia e sociologia, ok? E atenção,
Amanhã nós teremos a nossa grande professora Zenaide Lobo, que vai aqui fazer uma super revisão de História do Brasil. Inclusive, já estou vendo aqui, olha, professora Zenaide está marcando presença. Amanhã a gente aliás, a gente preparou aqui uma revisão de História do Brasil poderosa, poderosa, poderosa. Enquanto o professor Ítalo, ele, né, estabelece sua conexão, lembrar que na quinta-feira a gente encerra essa maratona Enem Humanas com uma super revisão de geopolítica, viu, pessoal? Geopolítica e, é claro, atualidades, então você não pode perder. Eu convidei para a nossa revisão de geopolítica o professor Oswaldo Velarde, do canal Apigel, canal fantástico onde ele trabalha geografia, né? O professor que faz parte da plataforma Edu, né, do YouTube, e é claro, vai nos ajudar bastante revisando os principais temas aí da geopolítica mundial. Então, vai ser sensacional. E aí, é claro, pessoal, né, lembrando aqui a todos vocês que a gente tem como é que eu posso dizer? A gente tem aqui falado de temas importantíssimos. Ontem a gente falou justamente de história geral, com dicas. As lives estão aí ficando gravadas para que vocês possam acessar, tá certo? E é claro, hoje a gente vai de filosofia e sociologia. Deixa eu ver aqui se o professor Ítalo já conseguiu estabelecer aqui a sua conexão. Só um instantinho. Deixa eu reenviar aqui para ele o link. Só um instantinho, meus amigos. Um instante. Pronto. Ítalo, estou te enviando mais uma vez o link para a gente poder dar início aqui à nossa live. Opa, professor Ítalo na área. Mestre, você está me ouvindo bem? Está nos ouvindo bem? Tô ouvindo sim. E agora, tá tudo ok aí? Tá ok? Tá, o áudio tá bacana? Ok, sensacional. Meu amigo, sem mais delongas, vamos então aqui começar, porque a galera já tá aqui, ó, todo mundo preparado para as suas dicas aqui. Vamos então, vamos lá. Deixa então eu colocar aqui a nossa apresentação de hoje, só um instantinho. Olha só, material do professor Ítalo Colares, feito especialmente aqui para nossa live. Ítalo, já vou passar aqui e, é claro, vou passar a bola logo para você fazer aí a abertura, né, da nossa apresentação. Gente, fala galera, beleza? Mais uma vez aqui, peço desculpas aí pela minha internet aí não ter contribuído, né? Mas rapidamente que a gente já ajustou aqui e aí já pegou a internet do vizinho, deu certo. Galera, vamos lá. Brincadeira, tá, vizinho? Ou brincadeira, pessoas, não tô fazendo isso. Ou tô, né? Não sei. Gente, vamos lá. Galera, uma das coisas aí extremamente, né, interessantes para a gente ver aí no Enem é justamente as questões de filosofia e sociologia, que é o calcanhar de Aquiles de muito aluno e muita aluna, né? Principalmente porque, assim, vamos ser sinceros, vamos jogar o jogo da sinceridade. A gente brinca no primeiro ano nas disciplinas de filosofia, brinca no segundo ano na disciplina da sociologia, aí quando quer chegar no terceiro ano, quer correr atrás do prejuízo. É complicado. É isso mesmo, viu, meu amigo? E outra coisa, né, Ítalo? A gente tem percebido que nas últimas edições do Enem, justamente as questões de filosofia e sociologia, elas têm realmente dado um trabalho para os nossos alunos, tanto é que a média das ciências humanas de muita gente tem diminuído por essa, digamos assim, essa falta de esforço por parte, né, dos alunos, ou da credibilidade, ou até mesmo do interesse de alguns alunos nessas áreas. E a filosofia e a sociologia não tá de brincadeira, não. A cada edição, as questões têm realmente exigido aí um conhecimento mais apurado, não é isso? Verdade, meu querido, é verdade, Helder. Quando a gente pensa assim na questão da disciplina de filosofia e sociologia, ela passou por uma reformulação ao longo do tempo no Enem, ela já foi bastante conteudista, aí passou por um processo de interpretação, de contextualização, de questões contextualizadas, e está voltando a ser questões conteudistas, né? Está voltando aí que a pessoa tem que saber o conteúdo, tem que saber o pensamento do filósofo, né? Tem que ter
em algumas questões, Helder, por incrível que pareça, seria interessante que até o aluno ou aluna, né, o candidato e a candidata, eles tivessem a leitura do livro do filósofo, né, para poder Isso. responder a questão com muita propriedade. Por exemplo, questões sobre Foucault, Nietzsche, tá certo? São os Habermas, né? São os três filósofos que é interessantíssimo a galera começar a fazer uma leitura da obra desses caras, uma leitura dos livros deles, né? Porque os caras estão pegando pesado com as questões. E ao que tudo indica, o Enem de 2022 ele vai ter uma semelhança, né, com o Enem de 2021 já por N questões. A gente já sabe muito bem disso, né? Por exemplo, não é solicitado questões aos professores há muito tempo de ciências humanas. Então, são questões que estão no banco de questões do Enem há muito tempo ali. Então, provavelmente, o Enem de 2022 ele vai ter uma pegada muito parecida com o Enem de 2021, pelo menos nas questões de filosofia e sociologia, né? Então, galera, a gente fez... Diga, Helder. Um detalhezinho aqui, bem rápido, Ítalo. Hoje mesmo eu conversava com uma sala de terceiro ano, a qual eu entrei hoje. No grupo dos professores aqui, eu faço parte de um grupo de professores, que tem professores do Brasil todo, que a gente compartilha conhecimento, né, ajuda um ao outro. E assim, a galera tem falado que justamente essa falta de questões novas no banco de dados pode gerar o risco até de nós termos aí questões que já caíram em edições anteriores. Né? Então, não está descartada a possibilidade de vir uma questão que já caiu no Enem há 3, 4, 5 anos atrás. Né? Então, Justamente. é importante que a gente fique atento a isso aí. Né? Então, aquela galera que estuda resolvendo questão do Enem, isso é muito bom. Vai que, né? Já pensou? Verdade. E aí, quando a gente fala das questões do Enem, né, Helder, não estamos falando apenas do Enem primeira aplicação, o Enem, que é o Enem que a grande maioria dos nossos alunos e alunas irão fazer. Mas o Enem PPL, o Enem segundas aplicações, né, o Enem Libras, tá certo? Isso. Então, eles podem fazer esse rodízio ali de questões, né, para poder justamente fazer o Enem de 2022 acontecer, tá? Mas isso é no campo da especulação, gente, isso, né, caso a gente comente, porque caso aconteça, não fique surpreso, tá? Estão avisados, né? Pode acontecer isso, então não fique na ideia de que assim, eu não sabia do que ia acontecer. Então a gente fez um aparato aí do que é cobrado em filosofia no Enem de 2009 até o ano passado, e segue esse percentual aí, tá, gente, galera? Essa proporção aí. Temática são as questões que mais são cobradas no Enem. 45% de todas as questões de filosofia do Enem de 2009, 2000 até o do Enem de 2021, tá? E aí, Helder, lembrando que essa estatística ela só se refere ao Enem a primeira aplicação, tá certo? Ao Enem aberto, tá? Não entra aí a Enem PPL, não entra aí Enem Libras, o Enem Digital, né? Não entra aí o Enem segundas aplicações, só entra aí o Enem primeira aplicação, tá certo? Aquela provinha que todo mundo, né, que é do grande público, digamos assim. Então, 45% das questões são de questões temáticas. E professor, o que é essas questões temáticas? Filosofia política, ética, epistemologia. Ítalo, pelo amor de Deus, é o nome de doença, epistemologia? Não, galera, é teoria do conhecimento, tá? Teoria do conhecimento, exatamente. Não é nome de doença, tá? Epistemologia é teoria do conhecimento. É onde entra a questão da questão do racionalismo, do empirismo, tá? Onde entra a questão do criticismo kantiano, por exemplo, né? Então você tem metafísica. É praticamente a filosofia das ciências, né? Aí entra muito. Justamente. Entra muito nisso daí. Justamente, Helder. Entra aí, então, o pensamento do Descartes, entra o pensamento de Galileu Galilei, entra o pensamento de Francis Bacon, mais conhecido como Chico Toisin, né? Entra o pensamento aí do David Hume, entra o pensamento do John Locke, o grande contratualista, que também é um teórico epistemológico, né? Sobre a ideia do conhecimento para Locke. Entra as ideias platônicas, as ideias aristotélicas, as ideias da filosofia medieval na epistemologia. Então, aborda aí muita coisa, tá, galera? E aí, a ordem que foi colocada aí para vocês, gente, é a ordem de cobrança, tá? Então, dentro da temática, qual é o conteúdo que mais cobra? Filosofia política. Segundo conteúdo, ética.
né? E essas disciplinas de ética, essas questões de ética são as questões que muita gente, né, perde os cabelos, tá? Assim, perde os cabelos, né? Porque é É as verdade. questões, é as questões que o pessoal quer responder de acordo com o que acha, de acordo com o que recebeu, né, da influência da sociedade, né? E aí não dá, gente, tem que responder de acordo com o Não pensador. dá. E é exatamente, de acordo com o pensador, saber diferenciar, né, meu amigo, o que é ética, o que é moral, isso é muito importante, né? Saber que existe uma ética individual, né? Existe uma ética na coletividade, né? Então, saber que a moral é um conjunto de éticas, né? É importante salientar. Então, todos esses elementos, eu acredito que o aluno, ele tem que recordar, saber o que é moral, saber o que é imoral, saber o que é amoral, para não fazer confusão sobre isso, não é isso, meu amigo Ítalo? Justamente para ter moral em responder corretamente a prova, É né? verdade, né? Então, Por assim, exemplo, gente, o imoral é aquele que não segue as regras sociais, né? perfeito. Vou dar um exemplo. O cara sabe as regras, mas não as segue. Vou dar um exemplo bem clássico. Agora, na pandemia, a galera fazendo aí aglomeração, sabendo que estávamos vivendo numa pandemia. Então, a conduta ali é uma conduta o quê? Imoral. Imoral. Ele conhece as regras, mas não as segue. E o que seria uma Perfeito. conduta moral? Né? Uma conduta moral é aquele que não conhece as regras, né? Não entende as regras sociais. Então, ali ele está totalmente amoral. Então, é importante que os alunos saibam, né? E como você muito bem falou aí, né? Saber o que é uma ética para Sócrates, o que é uma ética para Platão, o que é uma ética para Aristóteles. Eu acho que principalmente esses três, né, meu amigo? Esses Sim, três sim, aí. sim. E além do pensamento ético da filosofia grega clássica, né, que é os nomes que você citou, Helder, que é Sócrates, Platão e Aristóteles, né, a tríade da filosofia grega clássica, nós vamos ter aí também o pensamento do Kant, que é extremamente explorado, a questão do imperativo categórico, a obrigação do dever moral kantiano, né, que nós temos aí dentro do processo deontológico, que é uma questão deontológica, é uma questão da ordem do dever, da obrigação moral, né? Então, para Kant, todos os processos morais, eles não são pautados por uma ideia de, digamos assim, eu tenho que fazer. Não, 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 você deve fazer, é uma obrigação moral. E por que é uma obrigação moral? Porque é uma obrigação respaldada pela razão, né? Então, a gente tem que lembrar desse pequeno Perfeito, detalhe, tá, galera? perfeito. Kant, ele é um pensador que valoriza, ele é iluminista e como todo pensador iluminista, vai ter ali um pezinho na estrutura da razão das coisas, né? E ali aquela ideia kantiana do imperativo categórico, que é a ideia da autonomia do sujeito na obrigatoriedade do cumprimento do dever moral, tá, galera? Como é o nome disso, professor? Vou repetir para você escrever aí. Deontologia, tá? Até você pode utilizar ele como repertório na sua redação, tá bom? Exato. Deontologia. Fazer a coisa pela coisa em si, não é isso? É cumprir o dever de forma pura. É basicamente isso que Kant deixava muito claro. É interessante. Um outro pensador que tem aparecido é Hans Jonas, não é isso? Perfeito, garoto. Perfeito. Isso mesmo, Helder. Isso A mesmo. ética da responsabilidade. Isso é algo que tem, inclusive já caiu há pouco tempo atrás, não é isso, meu amigo? Isso. E o Hans Jonas é influenciado pelo pensamento kantiano, né? Kant fala, ages de tal forma que a tua ação se torne universal, e o Hans Jonas diz, haja de tal forma que a tua ação promova uma maior quantidade, né? Uma maior percepção de uma vida futura. Hans Jonas, como o Helder falou, gente, ele vai trazer o princípio da responsabilidade. O que é o princípio da responsabilidade? É o pensamento das nossas ações morais respaldada na questão do outro, né? Na questão da, digamos assim, do outro, eu li ali o negócio, fui falar do outro, na questão do meio ambiente, na questão dos animais, né? Então, o Hans Jonas, junto com Peter Singer, né? Ou Peter Isso. Singer, né?
que é o carinha que vai falar sobre os direitos dos animais, a libertação animal é sua obra, né? E aí ele Isso. vai falar um pouquinho sobre os direitos dos animais e essa ideia do especismo, né? Ou seja, essa valorização que se dá a uma determinada espécie em detrimento das outras. Esses dois nomes, galera, eles fazem parte de uma corrente filosófica datada, ela é muito datada, que é de 1972, graças Isso. a um médico chamado Van Wesley Potter, né? Não é o Harry Potter, tá? Não tem nada a ver com o Harry Potter, gente. É outra coisa, tá? É um É. médico que vai trazer o conceito e a palavra chamada bioética, né? A bioética, que é essa reflexão sobre as questões da vida, tá? Tudo isso aí, gente, dentro dessa questão da ética, tá? Segundo conteúdo cobrado aí, e junto com essa questão da filosofia da ciência, que é o conteúdo que aparece na temática, mas não tanto quanto filosofia política, mas aparece ainda aí. E metafísica, né? Eu fico muito feliz que eu amo a metafísica, eu sou apaixonado pela metafísica, é o meu xodó na filosofia, né? E ela aparece no Enem, ainda muito pouquinho, mas ela aparece, sim. Isso, Beleza? pouquinho ainda, né? Mas é interessantíssimo. Eu estava até comentando em sala de aula, né, nas minhas turmas de filosofia, que a gente nessa correria, e a gente sabe que na filosofia geralmente é uma aulinha na semana, né, Ítalo? Então é aquela correria, você não pode brincar. E às vezes não dá tempo a gente chegar até esses assuntos. Por exemplo, eu, na minha turma, né, em uma das minhas turmas de filosofia, eu não consegui chegar até metafísica. Teve uma turma que eu não consegui. Né, e a gente fica até preocupado. Já pensou se cai uma questão de metafísica, hein? O pessoal É, depois vem as cobrar. probabilidades estão contra. As probabilidades dizem que não cai tanto questões de metafísica. E quando cai, Helder, o que é massa, o que é legal, é a questão de que é uma questão interpretativa. Pela interpretação do texto, você consegue responder, você consegue trazer Isso. esse conceitozinho aí bonitinho, sem nenhum problema. Só prestar atenção no texto, tá? Gente, muitas questões de ciências humanas, né, são o texto elucidativo, o texto da questão, muitas vezes responde à própria questão. A prova da UES agora, né, tanto na disciplina de sociologia como na disciplina de filosofia, tinham várias questões que você lendo o texto você conseguia responder sem nenhum problema, Tem tá? que estar muito atento, justamente, e como a gente sempre fala em sala, né, Ítalo? A leitura do texto termina justamente lá na fonte. Então não Justamente, deixe de olhar na perfeito. fonte do texto, não. Aquele fragmento foi tirado da onde? Isso, às vezes, a resposta está justamente naquelas linhas ali da fonte. Então, ficar bastante atento, não é? Helder, só comentando aqui uma pergunta do Davi, né? A Letícia Eu já respondeu aí a ética da Opa, responsabilidade. deixa eu Massa, fantástico aí, Letícia. Muito colocar bom, aqui a tá? pergunta do Davi. É a ética da Pronto. alteridade, né? Existe a ética da alteridade, existe sim, mas a ética da alteridade é pensada por outros pensadores, tá, Davi? Ela é pensada aí pelo Habermas, ela é pensada aí por outros grandes pensadores da filosofia alemã. O que é a ética da alteridade? É a ética de se colocar no lugar do outro, né? De pensar o outro como um outro eu, tá certo? Então, essa alteridade aí. Ah, professor, então é a questão da empatia? Não, ainda é mais do que a empatia. Beleza? É muito mais do que a empatia. A alteridade é você, de fato, se colocar no lugar do outro. Por exemplo, acredito que vocês vão lembrar do movimento que aconteceu Vidas Negras Importam, né? Lá por conta daquela Isso, violência que, infelizmente, levou a óbito George Floyd, né? E aí, isso. George Floyd? George Floyd. E aí, você via na passeata, nas manifestações do Vidas Negras Importam, pessoas brancas, que provavelmente não precisariam estar ali, mas elas estariam. Por quê? Porque elas estavam lutando, né? Elas estavam se colocando no lugar das pessoas negras. Então, isso é chamado de princípio da alteridade, esse se colocar no lugar do outro, tá? E ao ponto de vivenciar as dores dos outros, Essa beleza? Então, empatia, né? Essa empatia, né, meu amigo? além da empatia, Helder, é realmente se colocar mesmo no lugar do outro. É mais ou menos, né, a ideia lá pelo menos que foi passado no, né? E aí você, por favor, me corrija se eu falar besteira, tá? A questão lá do Schindler, né?
no salvar os judeus, né? Ele realmente ali ele aplicou o princípio da alteridade, se colocou no lugar dos seus, né? Que não eram os seus, detalhe, não tinha nada a ver com ele, mas que lá, né? Assistam depois, gente, esse filme é lindo, maravilhoso, A Lista de Schindler. É gigante o filme, é paradão, mas vale a pena. Eu sempre quando lembro o final dele me arranca lágrimas, tá certo? Então vamos lá, gente. E é o tipo de filme que a gente não tem como trabalhar em sala de aula por causa das cenas fortes, né? Então a gente só pode indicar mesmo para você assistir em casa. Né? Justamente. E tempo, né? Porque são quase 3 horas de filme. Quase 3 Tinha que pegar amanhã todinho de aula. Exatamente, exatamente. E só uma observação aqui, ó, o André Davi, ele é um dos meus alunos de filosofia, né, lá de uma das escolas que eu trabalho, e nós trabalhamos nessa escola com a apostila que foi aqui produzida, olha só, olha, por ele, olha aí, professor Ítalo Colares, né, que escreveu ali a apostila, fantástica, organizou direitinho, o cabo é bom. Né, o cabo é fera, viu? Filosofia e sociologia, nós estamos aqui diante de um dos melhores da nossa cidade. Grande Ítalo, vamos avançando aqui, vamos dar uma passeada aqui na filosofia moderna, antiga, o que é que você gostaria aí? Pronto. E aí a gente vai para a filosofia moderna, que é o segundo conteúdo mais cobrado, né? 26%, como vocês estão vendo aí. E aí são questões sobre renascimento, ciência moderna, filosofia alemã. E entra aí, gente, o pensamento do Nietzsche, entra aí o pensamento do Engels, que foi cobrado ano passado, né? Foi uma surpresa para a gente, né? Pelo menos para mim foi uma surpresa muito boa, o pensamento do Engels, porque tá ali o pensamento marxista, tá ali o pensamento da filosofia marxista, mas que é interpretado pelo seu parceiro intelectual, que é o Engels, né? Então, assim, é muito, muito, muito massa, né? Grande professora Zenade, saudades, abração, querida. Muito bom de ter aqui, tá certo? Vou acompanhar amanhã, viu? Amanhã é você, se eu não me engano, não é isso, Helder? Isso, amanhã a Zenade está aqui dando um show de história do Brasil. Massa. Dei um spoiler, gente. Desculpa, não sei nem se podia, mas foi. E aí, temos também as questões sobre iluminismo, né? Nós temos as questões sobre o pensamento iluminista. E aí, gente, assim, uma coisa que eu sempre gosto de dizer, tá falando sobre filosofia moderna, 4 palavras, né? Tem que estar ali circulando na sua cabecinha quando você está resolvendo questões da filosofia moderna. Quais são essas palavras? Razão, experiência, liberdade e ciência, tá? Razão, experiência, liberdade e ciência. Razão porque é o século da razão, né? O século das luzes, né? A filosofia moderna está justamente no século das luzes. Experiência porque é através das experiências que vai ser feito o quê? A ciência, né? E só pode fazer tudo isso porque agora as pessoas têm o quê? Liberdade. Então são essas 4 palavrinhas, galera, não esqueçam. Razão, experiência, ciência e liberdade. Beleza? E aí a gente já emenda em filosofia antiga, que tem... Olha aí, é interessante. O pessoal geralmente acha assim, né? Cai muita questão de Platão, de Sócrates, né? De Aristóteles. Não. Conteúdo de filosofia antiga que mais é cobrado são os pré-socráticos, galera. Certo? Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito e Parmênides. O Enem ama Heráclito e Parmênides, pessoal. Eles adoram discutir as bases ontológicas da filosofia pré-socrática. Né? Aí depois tem Aristóteles. Só para fazer um mini flashback. Para Heráclito, tudo se transforma, não é isso? Para Parmênides, nada muda. Justamente. Para Heráclito, as impressões dos sentidos elas são confiáveis, mas para o Parmênides as impressões de sentidos não são dignas de confiança. Então é importante que o aluno ele saiba fazer, né, essa distinção. Né? Para o Heráclito, tudo flui. Para Parmênides, o ser é e o ser não é. Então, fica aí essa dica, né? Fica essa dica. Que é, inclusive, Parmênides é o grande mentor aí do pensamento platônico e Heráclito é o grande mentor do pensamento aristotélico, né? Por isso que Aristóteles vai romper com Platão na sua caminhada filosófica e vai fundar a escola Liceu, né? Gente, não é o Liceu aqui de Fortaleza, é o nome da escola,
Liceu, tá certo? Não me pergunte se o liceu tem a ver com o liceu de Aristóteles, eu nunca fui atrás dessa informação. Sempre me perguntam, eu não sei responder, né? Já me Exato. responderam e eu esqueço, né? Não tenho sei se tem a ver, tá? Mas uma Uma coisa importante. homenagem, né? Uma homenagem. Deve ser uma homenagem. E aí, gente, mais uma coisa importante para falar: Aristóteles ele é fundador da escola peripatéticos, né? O que são os Isso. peripatéticos? É aqueles que aprendem caminhando, né? Aristóteles dava aula, não era numa sala de aula, não, viu? Aristóteles dava aula era andando, né? Era Andando nos conversando, corredores, era exatamente. justamente. Imagine você, depois da pandemia, assistindo a aula deitado e tendo que fazer aula agora andando, caminhando, né? Ah, Maria, seria uma reclamação atrás da outra, né? Atrás da outra. E um detalhezinho, Ícaro, né? Ícaro, ó, Ítalo. Lembrei, falei, foi o nome do meu filho aqui. Ítalo, um detalhezinho é que esses filósofos, né, que nós estamos falando aqui, os pré-socráticos, eles eram aí os filósofos da natureza, eram aqueles que vão se dedicar a buscar uma matéria única, uma matéria mínima, homogênea, de onde tudo se origina. A preocupação deles era justamente com a origem, né, a origem do mundo, as causas das transformações da natureza. Então, as questões que eles levantavam eram justamente essas. Tanto é que a gente vai ter aí alguns falando que é a água, outro falando que não, né? É o infinito, não, outro diz que é o ar. E realmente o nosso aluno é bom ele dar uma revisada justamente nesses pensadores, não é isso? Perfeito, perfeito. Porque desculpa, gente. O Enem, ele gosta, gente, de fazer uma coisinha muito interessante, que é a comparação de ideias. Você tem o texto Exatamente. 1, o texto 2, e você vai ter que fazer aí a comparação. Uma coisa importante para a gente lembrar, tá, galera? É com Heráclito e com Parmênides que a filosofia pré-socrática ela assume uma característica ontológica, ou seja, eles vão Isso. discutir sobre os seres, né? Sobre a questão de como o Helder falou ali, sobre o ser é e não é, ou não é, né? Que vai lá Isso. mais na frente, vai criar o princípio da identidade de Aristóteles, tá certo? Que é Exato. as três ideias do princípio da identidade de Aristóteles, beleza? E aí a gente encerra, né, a filosofia antiga com os sofistas, beleza? Sofistas, não confundir com surfistas. Os surfistas pegam onda, os sofistas vão na onda, tá? Então, Vamos lá. lembrando esse pequeno detalhe, os Verdade. sofistas, eles vão na onda. A galera, gente, assim, a pessoal da filosofia, né, e aí eu me coloco, a gente tem um olhar, assim, muito chatinho, muito nojentinho para os sofistas, né? Então, se você acha que o professor de filosofia e sociologia tem um ar, né, de arrogância, de soberba, se deu justamente por tá na condição genética da gente, né? É porque os nossos ancestrais, né, os filósofos ancestrais, eles tinham que se deparar com os sofistas. E, gente, é um pessoal assim complicado, né? Porque eles dizem que não existe verdade absoluta e eles são muito bons de lábia, né? É. Eles são muito bons de oratória, de retórica. Então, assim, é uma galera que foi assim, digamos assim, irritou muito Platão, irritou muito Sócrates, né? Irritou muito os filósofos não gostaram muito deles, não. E a gente chega em filosofia contemporânea, Helder, que aí são poucas questões, mas questões importantes para a gente poder entender. Vem a questão da fenomenologia, que é o estudo do fenômeno. O que é o fenômeno? É aquilo que me aparece, é aquilo que me percebe, tá? Por exemplo, aqui a gente, sei lá, a gente está com algumas pessoas aí assistindo a nossa live, né? Então, assim, cada um de vocês estão percebendo, assim como eu e Helder, estamos percebendo essa aula de uma forma diferente. Ninguém está percebendo do mesmo jeito. Estamos vendo as mesmas coisas, ouvindo as mesmas coisas, mas as nossas percepções, elas são diferentes. Isso é o fenômeno. O fenômeno é aquilo que é percebido pelo sujeito, aquilo que aparece ao sujeito, né? Então, o nosso queridíssimo Russell, Edmund Russell, vai trazer aí a ideia sobre a questão da intencionalidade do fenômeno, tá? Existencialismo é minha corrente filosófica, estou logo falando, já falei, não tenho como esconder, sou existencialista, sartriano, da filosofia francesa de Sartre, o ser, a existência precede a essência, né? Nós somos condenados à liberdade, a condição humana é da liberdade, então todas essas... Escola de Frankfurt, que aí
Cai um carinha todo ano no Enem da Escola de Frankfurt, galera, que é o nosso queridíssimo Habermas, tá certo? Isso. J.J. Habermas é o cara que vai trazer aí alguns conceitos, e um conceito muito forte na Escola de Frankfurt é a indústria cultural. Cultural. E finalizamos com eles, né? Lógico que a gente tem que finalizar com pessoas santas, puras, né? Agostinho e Tomás de Aquino, né? Que são a galera. Interessante, Helder, olha que legal. Até 2017 não tínhamos tantas questões de filosofia medieval, né? Então, a Isso. partir de 2017 é que começamos a ter mais questões de filosofia medieval a ponto de ser pontuada nas estatísticas do Enem. Olha que interessante, né? Tivemos um ano, que foi 2018, se não me falha a memória, que tivemos 3 questões de filosofia medieval. 2 de Santo Tomás de Aquino e uma de Santo Agostinho. Né? Então fiquem atentos aí, gente. Isso, patrística, as diferenças entre a patrística e a escolástica, é importante recordar isso daí, né? Importantíssimo. E é claro, entender o impacto também, né, do cristianismo na vida das pessoas, e aí dá para poder produzir uma questão que envolve história, filosofia, é algo bem, bem interessante mesmo, muito interessante. Então, E principalmente, isso que você falou é importante, viu, Helder? Porque muitas questões de filosofia medieval, a gente vai precisar da história para poder dar uma respondida nela, viu? Só filosofia não responde, não, gente. Exatamente. Avançando aqui, meu amigo, eu vi que você também trouxe para a gente aí toda uma, como é que eu posso dizer? Você trouxe aí também uma estatística de sociologia. E a gente já vai passar para a sociologia, lembrando aqui aos nossos alunos que a gente está fazendo um panorama aqui geral. Por quê? Tentando comentar o máximo possível, né, de cada momento, de cada contexto, até porque, pessoal, seria impossível numa live de 50 minutos a gente revisar todo esse conteúdo que foi trabalhado ao ano todo. Então aqui a gente está aqui perpassando, né, aqueles pontos cruciais, dando aquele flashback naqueles pontos mais importantes, que eu acredito que é basicamente isso que uma live se propõe, né? É bem difícil a gente conseguir sintetizar toda essa filosofia em 50 minutos. É impossível, né, meu amigo? Então, muita coisa. tanto é que a gente está aqui aproveitando, ó, tirando as dúvidas, as perguntas que vão aparecendo aqui, a gente vai falando. A gente falou de filosofia, agora vamos aqui para a sociologia. Essa estatística que você nos trouxe aqui, bem interessante, ó. Sociologia temática, 21%, né? E aí, como é que isso está caindo, Ítalo? Como é que Bom, está aparecendo nas provas? pronto, Helder. E aí é interessante que sociologia, gente, ela já é mais democrática, né? Você vê aí temática 21%, diversidade cultural e estratificação 26%. Na verdade, é mais cobrado, né? Eu troquei aí a ordem, perdão, tá, pessoal? Primeiro vem diversidade cultural, depois as temáticas, né? Aí 20% poder, política e Estado. Então, são os conteúdos mais cobrados, os 3 conteúdos mais cobrados. E como é que essas temáticas aparecem aí, tá, gente? Elas aparecem aí no sentido do seguinte: são a sociologia da cultura, a sociologia do trabalho, são a sociologia brasileira, né? E aí a sociologia brasileira, gente, não é necessariamente a questão ali apenas dentro de uma perspectiva, como eu posso dizer, no sentido de teorias apenas, tá? Mas sobre as questões sociais brasileiras, tá certo? A gente tem que lembrar desse pequeno detalhe. E aí a gente vai ter sociologia da educação, por exemplo. Há 2 anos atrás caiu uma questão do Paulo Freire, né, no Enem. Isso entra como sociologia da educação, tá? Paulo Freire, lembrando, tá, pessoas? É bom a gente sempre lembrar que Paulo Freire já faleceu, tá, pessoas? Ele não pode ser nada porque ele já faleceu, tá bom, gente? Então, assim, sociologia... E vale lembrar, né, Ítalo, que as pessoas têm uma ideia muito equivocada sobre Paulo Freire. Assim, houve uma desinformação assim, muito, muito grande mesmo, né, sobre Paulo Freire, sobre o pensamento freiriano, né, e de fato isso derrubou, inclusive, muita gente nas questões que caem sobre Paulo Freire. Verdade, verdade. A UES também, ano passado, ela cobrou uma questão de Paulo Freire em sociologia. Então, gente, sociologia da educação no Brasil, é óbvio que a gente vai falar do grande nome da educação, e aí eu vou falar uma coisa, me perdoem os que não gostam, os que não concordam, mas infelizmente eu tenho que falar.
Paulo Freire é importante na educação não só do Brasil, tá, pessoal? Mas do mundo, né? Só para vocês terem uma ideia, ele é um dos brasileiros mais lidos de forma acadêmica fora do Brasil, né? Então, só para você ter uma ideia, existe estudos e mais estudos fora do Brasil sobre o método freiriano de alfabetização, sobre a análise da pedagogia da autonomia, da pedagogia do oprimido, que são pensamentos de Paulo Freire, tá? Então, a gente tem sociologia da ciência, a gente tem sociologia do conhecimento, então, sociologia da violência. Essas questões geralmente apresentam dados estatísticos, geralmente apresentam pontuações que a gente tem que comparar aí. Pode ser que nesse ano a gente tenha algumas questões envolvendo violência em relação a pessoas negras, né, a pessoas da periferia, por conta do número de violência que a gente teve aí nos últimos anos, tá certo? Então, pode aparecer uma questão do tipo, uma violência contra a mulher, que é muito importante a gente estar pontuando sobre essas questões, né? Na pandemia, houve um aumento da violência contra a mulher, né? Não lembro os dados estatísticos perfeitos, né, fechados, mas houve um aumento considerado na violência contra as mulheres dentro das próprias casas. É interessante a gente falar sobre isso. E o conteúdo que o Enem ama, Helder, em sociologia, cultura. O Enem adora falar sobre as questões culturais. Gente, cultura popular, cultura erudita, cultura material, imaterial, trabalha muita figura de imagem, tá, gente? Vocês vão ter que fazer muito. Caso caia essa questão, você provavelmente vai fazer uma leitura de imagem. Teve uma questão de 2012, foi 2013, que você tinha que saber marcar a imagem, a resposta era a imagem, tá? Que se classificava como cultura material, né? Então, saber diferenciar o que é cultura material, o que é cultura imaterial, questões de gênero, que sempre está aparecendo aí também, tá? A gente vai lembrar ali daquele Enem que teve as questões lá sobre a linguagem neutra, né? Sobre a linguagem que foi polêmica na época, né? Não sei se pode cair de novo isso. Eu acredito que não. Eu acredito também que não. Eu acredito que, assim, a gente não sabe ao certo, né, como é que essas questões estão sendo, se ainda é algo automático, banco de dados, como é que a coisa vai se processando. Ainda é meio nebuloso, né, meu amigo? Como é que isso tem caído, como é que isso é feito. Enfim, mas eu acho... Eu acredito que não, Helder. Eu acredito que não vai ser cobrado, não. Se for, é cobrada a questão de gênero no que diz respeito ao feminino, né? A conquista do espaço do feminino cada vez maior na mídia, no mercado de trabalho, né? Essas questões aí, e aí trabalhando a ideia de desigualdade social ou trabalhando a ideia da violência em si, né? E entra também, gente, as questões de conflitos, né? No que se diz respeito às questões indígenas. Faz muito tempo que o Enem não bate na questão indígena, tá? Então, assim, eu tô com essa pulguinha atrás da orelha nesse ano. Movimentos sociais, né, meu amigo? São os movimentos sociais, justamente. Principalmente os movimentos sociais indígenas. Nós tivemos muita repercussão dos movimentos sociais indígenas nos 2 últimos anos, por conta da pandemia, por conta da quantidade de indígenas que morreram na pandemia, tivemos também por conta de movimentos, né, de ocupação de forma inapropriada das terras indígenas por conta de garimpeiros, por conta de galera do agronegócio, né? Então, pode ser que apareça aí como uma forma de, tipo assim, vamos cobrar aqui, vamos colocar uma questãozinha só para desencargo de consciência, né? Só um detalhe aqui, para o nosso aluno aqui que está nos ouvindo, né, ele tem uma noção, né, quais os principais tipos de movimentos que nós poderíamos citar aqui. Tem o movimento operário, não é isso? Temos o movimento feminista, como o professor Ítalo muito bem falou. A gente tem, por exemplo, o movimento estudantil, que pode cair alguma coisa sobre movimento estudantil. Movimento negro, negro, e aí pode cair algo relacionado, não necessariamente com o movimento aqui no Brasil, mas, por exemplo, Estados Unidos, envolvendo aí toda essa luta pelos direitos, né, lá nos Estados Unidos, e aí um nome que já se repetiu diversas vezes, né, a Rosa Parks, né, o Martin Luther King, são alguns exemplos que a gente poderia citar. O movimento hippie é outro, movimento hippie, movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST.
A gente pode ter até uma questão sobre Primavera Árabe. Já aí fazendo um link com a Primavera Árabe, né? A gente pode ter, por exemplo, movimento ambientalista, movimento ambientalista, aí a gente lembra do Greenpeace, por exemplo, Aham. né? O movimento Anonymous, que era um grupo de hackers, né? Que eles promovem protestos por meio de ataques virtuais, sites do governo, instituições bancárias. Olha Justamente. a quantidade de possibilidades que a gente tem aí, né? O movimento Passe Livre que teve lá em 2000, ele surge em 2005, se eu não estou enganado, mas ele Isso, ganhou notoriedade basicamente em 2013, naquela onda de protestos no Brasil. justamente. Deixa eu ver o que? Mídia Ninja, que a gente tem acompanhado muito aí nesse período tenso político, que são jornalistas, estudantes, cidadãos comuns que filmam, pessoal, os protestos e divulgam isso em tempo real. O objetivo é justamente divulgar aí a violência, né? Divulgar aquilo que geralmente não aparece nos grandes veículos de comunicação, né, Ito? Deixa eu Isso. ver o que mais aqui. Movimento LGBTQI A mais mais. a mais, né? Ou seja, também, pessoal, há um leque de movimentos que podem ser abordados, né? Então é importante aí lembrar o Fêmen, né? Tem um Fêmen, Ah! Fêmen, Bem exatamente. lembrado, bem lembrado. Então, assim, Mulheres, gente, mulheres que protestam contra a opressão masculina, que são a favor da liberdade sexual, enfim, são e alguns exemplos. aí, esse ano até me perguntaram essa semana, Helder, se poderia cair no Enem o movimento lá das mulheres agora no Iraque, não, no Irã, lá daquela mulher que foi morta, né? Por Isso, conta da repressão por causa policial. do véu, né? Da, Isso, e aí teve todo um movimento de libertação dessas mulheres, toda a questão se poderia cair. Eu acredito que não, porque está muito muito recente, em cima, né? né? É, Mas eu falei véu, pode, mas eu acho que o nome correto é outro nome. é Chador, né? Chador, uma Eu, coisa não, assim. eu nem me atrevo, que eu não sei. Eu não sei. Eu peço desculpas à comunidade árabe, à comunidade É o islâmica, realmente eu não sei. Chador, tenho Peço quase perdão. certeza. Respeito, né, o movimento das mulheres por conta da questão humanista, tá? E Isso. entendo a questão da religião, entendo a construção da religião, mas eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte: a religião foi feita para o homem, não o homem para a religião. Né? Então a gente tem que pensar muito bem essa questãozinha aí. Quer dizer, o homem ele está acima desses preceitos, a vida humana está acima dos preceitos, né, de qualquer pensamento religioso, principalmente extremista e conservador, tá certo? A gente tem que lembrar desse pequeno detalhe, né? Qualquer Perfeito. discurso anti-vida, não podemos conversar, não há diálogo com discursos anti-vida. A vida acima de qualquer outra coisa, tá? Porque sem vida a gente não tem liberdade, a gente não tem saúde, não tem emprego, não tem nada. A gente vai ser morto, né? Então, sem vida não tem nada. Lembrando esse Perfeito, meu detalhe. Exatamente, meu querido. E avançando aí, meu amigo, o que é que nós temos mais aqui? Cara, muito bom a gente olhar aí, um olhar atencioso, outra pauta que não é tão cobrada, mas pode aparecer no Enem 2022 com uma força grande, é a questão do movimento de uberização, tá? Uberização, que é a terceirização do trabalho, né? Essa questão aí do empreendedorismo. Pode ser que, inclusive, Helder, né? Hum, Eu não sei se eu falo agora, se eu guardo para depois do finalmente, ah. né? Que eu sempre gosto de dar uma de. Né, eu entro na área do pessoal da linguagem, o pessoal fica meio chateado porque eu entro na área da linguagem. Não é à toa que eu estou fazendo letras português para poder agora entrar e dizer assim, não, agora eu sou também da área, então eu posso falar, né? Que é Aham. a temáticas da redação do Enem. Eu, particularmente, estou apostando em 3 temáticas, né? Não sei se eu Opa, falo professor. agora, se eu Opa, deixo para não, fala, depois, fala, né? fala, fala, fala. Arrebenta, papai. O que é que São, vocês acham, galera que está ouvindo? O que é que vocês acham? Posso falar ou deixo para são mais tarde? quantas propostas, hein? Três, logo três, rapaz. Logo três. Adoro. Então, assim, gente, vamos lá. Primeira proposta, sustentabilidade, tá? Sustentabilidade. E aí entra aí a ideia de provavelmente mobilidade, ou então a questão do lixo, né? Tem muita coisa para conversar sobre sustentabilidade.
e aí a gente coloca a ideia da Agenda 2030, né, que foi um documento assinado em 2015 por vários países, inclusive o nosso país, né, que era um plano até 2030 cumprir com algumas metas. Algumas a gente está perto de cumprir, outras a gente está bastante longe de cumprir, tá certo? Entre elas o saneamento básico, né, uma meta que a gente está distante. Então você tem aí a questão do fast fashion, né, que é a moda rápida, que promove, inclusive, foi temática de redação do Enseja, né, Enseja, lá da questão recente. E a outra temática é a questão da uberização, né, a questão do empreendedorismo, essa estrutura de pensamento onde você é o seu próprio patrão, né, aquela questão lá onde, inclusive, caiu também agora na UES, né, essa questão associando a mais-valia, que o trabalhador de aplicativo, não vou citar o nome das empresas aqui, mas vocês já sabem quais são, eles trabalham muito mais com uma questão, eles são muito mais explorados na questão do trabalho, né? Porque eles são donos dos meios de produção e, ao mesmo tempo, são donos da força de trabalho, né? Então, eles não vendem apenas a força de trabalho, eles vendem também o meio de produção para uma empresa que, infelizmente, né, o retorno para eles praticamente só ali a comissão deles mesmo do trabalho em si. Então, assim, a uberização pode ser um nome, né? Pode ser uma outra temática, e a nossa última temática, tá, que a gente está abordando aí, seria conflito geracional, né? Tá travando aí, tá ok? Pronto, voltou aqui, voltou. Pronto. Seria conflitos geracionais, né? E aí a gente tem ali uma forma de fugir um pouquinho de questões políticas, de questões sociais, e trabalhar mais questões comportamentais, relacionais, né? Sobre as questões dos conflitos de geração, tá? Aí a linguagem, né? Televisão, a cultura, a música, né? E aí eu estou me respaldando ali, me resguardando pelo um debate que teve há um tempo atrás sobre os mileniais versus geração Z, né? Que foi ali, promoveu ali um debate legal nas redes sociais, né? Onde surgiu o termo cringe, né? Que eu descobri que eu sou cringe, né? Mas pelo menos eu sou, né? Eu tenho outro problema não com ser cringe, né? Não tenho culpa não. Beleza. É como eu gosto de dizer, eu vivi no meu melhor tempo da vida, né? Que foram os anos 80 e os anos 90. Nossa senhora. Sobrevivi, né? Isso quer dizer que a gente sobrevive a muita coisa que vai vir por aí, gente. Vocês não querem imaginar como foram os anos 80 e os anos 90. Mas tudo bem. Então, pode ser que surjam essas três temáticas aí, tá? Tô apostando nessas três temáticas, mas as duas primeiras são as que eu tô apostando maior as minhas fichas, tá bom? Então, assim, pra gente encerrar aí, a gente fica nessa dica aí para vocês, tá? De darem uma lida nessa questão das relações de trabalho, as relações de produção, né? Dá uma volta lá naquelas análises também que vocês viram em geografia, né? Que é a questão do Toyota. Isso, e assim, só para pegar o gancho aqui, ó, o conceito de trabalho precarizado, o que é trabalho formal, o que é trabalho informal, o que é trabalho, o que é emprego, cuidado para não confundir esses conceitos que são importantes, né? Todos esses assuntos a gente estuda geralmente na aula de sociologia do trabalho, né, Ítalo? Então a gente faz esse panorama geral, então isso é bem bacana. E você ia falar agora sobre as formas de gerenciamento de produção, né? Isso, que são a questão do Fordismo, o Toyotismo, né? O Taylorismo. Dá uma olhada nessa questão e também dá uma olhada nas ideias de desenvolvimento sustentável, economia verde, tá certo? Do capitalismo, ou do capitalismo sustentável, essa ideia do desenvolvimento sustentável, perdão. Desenvolvimento sustentável, dá uma lida, galera, nesses conceitos aí que com certeza pode aparecer na prova da UES, ou prova do Enem de vocês. Tá? Gente, eu ainda estou na cabeça da UES, né? Perdão. Mas é justamente, olha, muitos temas que a gente preparou, que a gente estudou para a UES, são temas que são cobrados também no Enem. Né? Na semana passada, a gente fez uma live aqui com o professor Jackson, voltada para a UES, onde a gente deixou muito claro isso. Olha, pessoal, esses temas que estão sendo abordados aqui são temas que também devem ser estudados para o Exame Nacional do Ensino Médio. O que muda aí é a forma de cobrar o tema, o modelo de questão. Né? Basicamente é isso que muda. Mas o tema, ele é pertinente para as duas provas. Tanto é que o que a gente está falando aqui, os nossos alunos que forem fazer segunda fase da UES, poxa,
esses temas são extremamente pertinentes. São sim. E que podem aparecer sem sombra de dúvida. Você falou uma coisa muito certa, e o Jackson também, Helder, porque, assim, é muito comum os alunos assim, professor, o que eu estudo para a UES pode... Não, gente. Conteúdo é conteúdo. Estuda em conteúdo, porque tanto a UES como o Enem, eles cobram praticamente a mesma coisa. A diferença é como isso é cobrado, né? Então, é a particularidade de cada prova, né? É a característica de cada prova. Mas os conteúdos são os mesmos, certo? Lembrando esse pequeno detalhe. Basicamente. Meu amigo, nós já estamos caminhando aqui para o finalzinho da nossa transmissão. Olha, deixa eu colocar aqui numa tela maior. Hoje a gente resolveu fazer esse panorama geral, porque 50 minutos para falar de 2 disciplinas, do tamanho, da dimensão dessas, poxa, como é que a gente poderia ajudar aqui os nossos alunos? Fazendo esse panorama geral, né, dando essas dicas, passando por cada momento, mostrando as estatísticas. Eu espero que os alunos tenham gostado. Pessoal, dá uma curtidazinha aí no vídeo, né? Importante, né? Projeta, anima aqui, dá uma força no canal. Quem não é inscrito, se inscreve. E meu amigo Ítalo, eu gostaria que você divulgasse as suas redes sociais, onde é que os nossos alunos podem te achar, e, é claro, fizesse as suas considerações finais. Desde já, quero lhe agradecer bastante o convite. Eu sei que está uma correria para nós das ciências humanas e você também, né? E você topou imediatamente o convite. Então, poxa, eu acredito que os nossos alunos aqui só têm a ganhar. E como é que eles te acham nas redes sociais, Ítalo? Gente, estou no Instagram, italo.colares, né? Estou lá divulgando lá, comentando algumas coisas, trocando algumas ideias, gente, sempre postando coisas sobre filosofia, sociologia, mundo nerd, que eu sou apaixonado pelo mundo nerd, né? Eu não coloquei aqui a minha estante, mas se vocês, né, olharem meu canal no YouTube, que também é professor Ítalo Colares, vocês vão ver minha estante cheia de coisas nerds, né? Apesar de eu não comentar muito, né, é uma cobrança de alguns alunos eu entrar nesse ramo aí de comentar sobre as coisas nerds, né? Mas eu prefiro ficar no minha zona de conforto, deixa eu falar sobre filosofia, sociologia, tá certo? E agora, possivelmente, sobre letras, né, que é a minha nova paixão, curso de letras, fazendo letras português na UES. Então, Instagram, @italo.colares, e o nosso queridíssimo canal aqui no YouTube, né, Professor Ítalo Colares. De vez em quando a gente faz umas lives também, mais voltado para a UES, não tanto para o Enem, a gente faz mais para a UES. Fizemos uma live da primeira fase de filosofia da UES e já estamos programando aí fazer uma segunda live específica, né, de filosofia e sociologia na UES, tá certo? Então são os nossos meios de comunicação aí que vocês podem nos encontrar. Perfeito. Meu amigo, eu quero lhe agradecer bastante aqui. Espero que os nossos alunos tenham, aproveitado ao máximo essas dicas. E, é claro, né, lhe agradecer e lembrar aos nossos alunos que amanhã a gente tem a professora Zenaide Lobo aqui com dicas fantásticas de história do Brasil. Meu amigo Ítalo, obrigado. Galerinha de casa, boa noite e até amanhã, pessoal. Valeu, valeu. Valeu, Padawans. Tchau, tchau. Campeões do vestibular. Maratona Enem 2022, aqui no canal Campeões do Vestibular. Dia 7, vamos receber o professor Paulo Alexandrino fazendo uma super revisão de História Geral. Dia 8, receberemos o professor Ítalo Colares com dicas de filosofia e sociologia. Dia 9, vamos estar recebendo a professora Zenaide Lobo com uma super revisão de História do Brasil. E na quinta-feira, vamos receber, dia 10 de novembro, o professor Oswaldo Velarde, do canal Apigel, com dicas sensacionais de geopolítica e atualidades. As dicas mais tops estão aqui. Programa Campeões do Vestibular. Campeões do vestibular.